Romanos capítulo 8, e o verso de número 35, em nome de Jesus, diz a palavra do Senhor assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós damos graças a Deus por essa palavra, amados. Queridos, essa palavra aqui, ela já auto se explica, né? Já enriquece a nossa fé de ouvir essa palavra. Mas eu gostaria de caminhar com você aqui por alguns textos da palavra do Senhor, e vamos aqui navegar um pouquinho. E antes de nós entrarmos diretamente na palavra, eu gostaria de estar aqui expressando aos irmãos todo um sentimento, né? Estávamos aqui pela semana passada nos aprontando para retomarmos os cultos agora presenciais, e fomos aí surpreendidos também por uma decisão do STF na condição de não termos cultos agora, né? Até segunda ordem aí dos nossos governantes aí estaduais e também municipais. Mas não nos impede também de nós ouvirmos a palavra do Senhor, não nos impede também, eu acredito que não é a mesma coisa de estarmos juntos na igreja, adorando a Deus aqui em comunhão com toda a igreja, mas de toda forma, amados, é o que Deus também preparou para nós hoje usarmos como um recurso para levarmos a palavra a outras pessoas. É bem certo que muitas pessoas aí, às vezes por vergonha, por timidez, por talvez um preconceito, talvez um sentimento ali de medo de rejeição dos amigos ou qualquer coisa nesse sentido, não consiga ir à igreja, não é? E aí, talvez por uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, a pessoa consegue na sua casa acompanhar a palavra, talvez ali reservadamente ouvir a palavra, e Deus pode tocá-la naquele lugar onde ela está vivendo hoje, né? Mas, queridos, voltando aqui à palavra do Senhor, o escritor, a carta aos Romanos, ele inicia no verso 35, dizendo e fazendo uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele traz uma lista de situações, ou poderíamos até chamá-las de desculpas, e boas desculpas para nos afastar, para nos separar do amor de Cristo, para nos afastar do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos do grande valor que nós temos para o Senhor Jesus, da grande importância que nós temos para Ele. A um piscar de olhos, Deus ele poderia ter acabado com a humanidade, Deus poderia ter destruído tudo e ter, se Ele assim quisesse, recomeçado tudo de novo. Se Ele quisesse fazer, Ele poderia fazer. Ele é Deus e não há nada acima dEle. Mas o amor de Deus o impede de fazer coisas semelhantes a estas. O amor de Deus. Nós vemos lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 3, e o verso 16, ele fala sobre esse extraordinário amor de Deus, que é um amor que excede a qualquer outro tipo de amor conhecido por nós. Lá a palavra do Senhor diz assim, que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não apenas impressou, mas Ele deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele primeiramente deu o seu Filho para uma causa. Era impossível ao homem alcançar a salvação por si próprio. As leis no Antigo Testamento, elas não eram suficientes para trazer uma aproximação entre o homem e Deus. Tanto que os sacrifícios, as leis, as cerimônias do Antigo Testamento, todas elas apontavam para um sacrifício melhor, um sacrifício excelente, algo que Deus havia preparado desde a fundação do século, algo que Deus havia preparado para uma ocasião própria, no tempo certo, que diz a palavra, na plenitude dos tempos. Deus havia prometido e preparado algo melhor. O Antigo Testamento e as suas leis não eram suficientes para aproximar o homem de Deus. O que faziam as leis, o que faziam os sacrifícios, os holocaustos, as cerimônias, os rituais do Antigo Testamento eram apenas para encobrir o pecado, de uma certa forma esconder o pecado do homem. E aí eu vejo, na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho Jesus, quando Deus envia o seu Filho Jesus, nascido de mulher, conforme diz a palavra do Senhor na promessa que havia feito lá no Éden, na queda do homem, haveria de nascer um homem, varão, da semente da mulher, que ele pisaria a cabeça da serpente. Nasceu Jesus, e passado pelos seus 30 anos de idade, com cerca de 30 anos de idade, Jesus ele desce até João Batista, para ser batizado por ele, para que João Batista o batizasse. E Jesus ele vem ao encontro de João Batista. Lembra quando eu disse que todo o Antigo Testamento apontava para algo melhor? O Antigo Testamento ele apenas escondia o pecado, o Antigo Testamento apenas fazia com que fosse encoberto o pecado, mas quando João Batista olha para Jesus, que vem ao encontro dele, João Batista olha e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não apenas esconde, mas ele apaga, ele tira, ele remove. Jesus, ele veio, e diz a palavra que ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Mas Jesus, ele fez algo que provou esse amor incalculável, esse amor extraordinário, quando nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, nós, em nossos próprios pecados, no nosso erro, nos fazíamos inimigos de Deus. Jesus Cristo, ele nos amou mesmo assim. Ele não poupou esforços para fazer o que ele fez. Diz a palavra que ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana, e morreu de uma morte humilhante, a mais dolorosa, uma morte que era apenas para os piores homens da sua época. Jesus, ele teve as oportunidades para se salvar, mas ele não quis fazer isso. Quando Pilatos chega até Jesus e fala para ele: olha, eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te livrar. E Jesus olha para ele e fala assim: nenhum poder você teria se do céu não houvesse sido lhe dado. Jesus, ao caminhar naquele caminho doloroso, sangrento, humilhante, as pessoas olhavam com olhar de dó para Jesus,
E as mulheres, diz a palavra que as mulheres choravam por causa disso. E Jesus olha e fala assim: mulheres, não chorem por minha causa, chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos. Jesus, ele vai até o lugar chamado Gólgota, o lugar chamado Caveira. Jesus, ele ainda teve oportunidades para se livrar. Os homens olhavam para Jesus e diziam assim: olha, você não salvou a tantos, e por que não salva-te a ti mesmo agora? Não é o bom? Você não fazia milagre, não curava enfermo, não levantava morto, não curava pessoas ali enfermas há muitos anos de nascença? Salve-se a si mesmo. Imagina, amado, o quanto deve ter sido difícil para Jesus fazer o que ele fez. O quanto deve ter sido difícil para Jesus suportar tudo que ele suportou. E como diz Isaías 53, ele não abriu a sua boca, mas ele passou por tudo que ele passou com a sua boca fechada. Não abriu a sua boca, foi levado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele teve sede, e ao invés de dar-lhe água para beber, lhe deram vinagre. Pregado na cruz, colocam agora uma coroa de espinhos na sua cabeça, na cabeça do Senhor Jesus. E ele, sendo merecedor de toda a glória, de toda adoração, de todo louvor, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o que diz a palavra que sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus agora está pregado numa cruz, uma coroa de espinhos na sua cabeça, e uma placa sobre a sua cruz em que dizia: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Imagina o quanto deve ter sido difícil para ele fazer o que ele fez. O quanto deve ter sido difícil para ele. Enquanto as pessoas o feriam, o quanto as pessoas humilhavam, enquanto as pessoas diziam palavras que qualquer um de nós se chatearia, qualquer um de nós olharia para uma situação como aquela e diria que não valia a pena fazer o que ele estava fazendo. E um dos ladrões que estavam do lado de Jesus olha para ele e diz para ele assim: não é o Cristo, não é o Senhor? Desce da cruz e me salva também. Um outro que estava ao seu lado, eu gostaria de fazer você refletir sobre isso. De um lado, um homem olhando para coisas terrenas, coisas materiais, coisas temporais, coisas que se corrompem. Jesus, de um outro lado de Jesus, um outro ladrão também que estava sendo crucificado junto, no mesmo momento, olhou para Jesus e disse: esse homem que está sendo crucificado agora, ele não tem culpa alguma do que para estar sendo crucificado. Nós temos culpa. Nós temos culpa. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa palavra que esse homem diz expressa muito para nós, porque ele não estava apenas dizendo de um lugar bom, de um lugar maravilhoso, mas ele estava dizendo o seu reino. Ou seja, em outras palavras, ele estava naquele momento reconhecendo Jesus como um rei, como um Senhor. E Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Olha a diferença entre um homem, de um lado de Jesus, querendo bênçãos materiais, a sua liberdade material, querendo descer da cruz para viver a sua velha vida, para andar do mesmo jeito que vivia antigamente, ter a sua liberdade para caminhar, para fazer as suas coisas, quem sabe continuar fazendo as más práticas que faziam antes, que lhe fez terminar naquela cruz. Do outro lado, porém, um homem que agora estava, já tinha reconhecido o seu merecimento de estar pregado naquela cruz, mas ele estava agora olhando para Jesus e dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, a Bíblia diz que o homem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se fôssemos refletir agora, amados, se fôssemos refletir agora, faça uma reflexão profunda sobre você, não de outra pessoa, não atribua a outra pessoa o que eu vou lhe dizer agora, mas leve essa reflexão para dentro de você. De que lado da cruz nós estamos? De que lado da cruz nós estamos? Para onde nós temos olhado? Para o que nós temos observado neste momento? Qual que é o nosso objetivo? Quais são os nossos planos? De que lado da cruz você está? O escritor da carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Fiz toda essa introdução aqui para nós juntos aqui olharmos para a palavra do Senhor e entendermos, amados, que o que nós passarmos em vida, o que nós passarmos aqui enquanto estamos na terra, porque existe algo que eu gostaria até que você entendesse comigo. Quando nós nascemos, no nosso nascimento, teve uma data de nascimento, não trouxemos nada para esse mundo, nada. E no final dele também no final da nossa vida nós também não levaremos nada. Entre a morte, entre o nascimento e a nossa morte, há um curtíssimo período de tempo. Um curtíssimo período de tempo. E que nesse período de tempo curtíssimo, de 70, 80, pessoas mais vigorosas, a 100 anos chegam, mas ainda assim é um curtíssimo tempo, vai determinar toda uma eternidade, que onde nós passaremos a nossa eternidade. E é exatamente nesse período curto de tempo que nós temos para fazer essa escolha, essa decisão, onde passaremos a eternidade. Agora viaja comigo na palavra, amado. Se temos sofrido perseguições, se temos passado por tribulações, se temos passamos até por situações aí difíceis aí até agora, temos visto as perseguições, as lutas, as situações aí contrárias à igreja. Tudo bem, perseguições e por aí vai. Jesus, ele disse assim que o servo não é maior do que o seu senhor. E ele diz assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se me caluniaram, em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: também caluniarão a vós. Agora olha para mim, é motivo, perseguições, luta, dificuldade, problema,
problema material, problema financeiro, problema familiar, problema de qualquer espécie, é motivo para largar Jesus? O seu problema é maior do que a ocasião que levou Jesus à morte na cruz do Calvário? Será que é mais difícil para você passar o que você está passando hoje do que foi para Jesus morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Eu não consigo acreditar que um problema hoje, qualquer um de nós que passamos por problema, qualquer problema nosso seja maior do que aquele que Jesus passou para chegar à cruz do Calvário. Não é. Não é. Por isso que o escritor diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? Perseguição? A fome? Nudez? O perigo? A espada? Isso aqui é motivo para largar a Jesus? Eu recordo ainda dos nossos irmãos no passado que deram continuidade após a ascensão de Jesus. Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas. Logo em seguida eles se retiraram, foram para um cenáculo orar. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar. Estevão, já o primeiro mártir, sendo apedrejado por causa do Evangelho, ao invés de se levantar e se defender, ele olha para a multidão e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Depois de Paulo, depois de Estevão, prende também outros apóstolos, inclusive Pedro é preso também, Tiago é preso, os irmãos ali foram presos. Pedro, na situação em que ele estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele, a igreja não cessou de orar, não parou de orar por causa da perseguição, por causa da luta. Amados, mesmo que eles tinham medo, eles não pararam de orar. Mesmo que eles estavam ali preocupados com a situação, eles não abandonaram a sua fé. E Deus ouviu a oração da igreja, e enviou lá um anjo que livrou Pedro da prisão e tirou ele de lá. Mas ainda assim continuou morrendo cristãos, que eram feitos de tochas vivas na cidade. Quando aqueles imperadores ali descobriram que agradava ao povo matar cristãos, o que ele fazia? Ele matava e perseguia ainda mais. Se levanta um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, perseguidor do povo de Deus. Meu Deus do céu. E ele então se levanta para perseguir alguns irmãos de outra cidade. No caminho ele teve um encontro maravilhoso que mudou totalmente a sua vida, mudou radicalmente o seu ponto de vista. E ele então fica cego, não consegue discernir, não consegue enxergar nada. E então ele percebe que ele está tendo ali um momento diferente. E Jesus, como se batesse no seu ombro e falasse para ele: Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Quem és tu? Eu sou aquele a que você tem perseguido. Aprenda uma coisa, amado. É melhor você padecer fazendo bem. É melhor você ser perseguido fazendo bem, fazendo a obra de Deus, com a sua fé, do que você ser perseguido fazendo mal. Do que você ser perseguido por coisas que você faz que são erradas diante do Senhor, por decisões erradas que você toma, que não agrada a Deus, e por causa disso é perseguido. E muita gente hoje confunde ser perseguido por fazer a obra de Deus com aquilo que as decisões erradas que ele toma.
toma a decisão errada, não consulta Deus, não ora, não busca Deus, e bate a cara, ele começa a atribuir os seus problemas, a perseguição, porque isso, porque aquilo, não, é por decisão errada, consequências do seu próprio erro. Mas é melhor padecer fazendo bem, fazendo o correto. Isso não vai dizer que você fazendo certo, você não vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Então eu vou fazer errado, vai ser perseguido também. Mas é melhor ser perseguido fazendo o bem. Paulo tem um encontro com Jesus. Eu sou a quem tu persegue, Paulo. E os irmãos conhecem a história. Paulo, de perseguidor do Evangelho, ele passa agora a ser perseguido por aquilo que um dia ele perseguiu. E ele então começa a pregar a palavra, ele faz as suas viagens missionárias, abre igreja, ele vai e prepara obreiro, abre igreja em outro lugar, prepara obreiro e deixa lá e começa a enviar carta para um lugar, envia carta para outro lugar. E ele então, o final dos seus dias é numa prisão. Talvez em outras palavras, poderíamos olhar como uma derrota de Paulo. Como que se ele não tivesse tido sucesso no seu ministério. Como se ele não tivesse alcançado o objetivo que lhe tinha sido proposto. Mas ele no final ele diz: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, ela tem que continuar livre. E de uma forma, entenda isso, de uma forma ou de outra, o Evangelho tinha que ser anunciado. Se ele não podia estar com os irmãos, ele enviava a carta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. No verso 37 ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, em que ele estava dizendo sobre a tribulação, a angústia e por aí vai, sobre estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E Ele nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, mas Ele que nos amou primeiro. E aí ele no verso 38, porque eu estou certo, eu tenho convicção, não tenho dúvida. O problema de muita gente que titubeia na fé, que tem dúvida, é quando ele ainda não descobriu a profundidade das riquezas em Deus. Ele não conseguiu ainda nadar, mergulhar nas profundidades do amor de Deus, que um dia que ele cair lá, amado, nunca mais ele vai querer sair. Como os irmãos do passado, que preferiam a morte do que negar a Jesus, preferiam morrer, e para eles isso era honroso, morrer igual a Jesus, serem mártires era uma honra para eles, embora eles continuavam com medo, fazendo seus cultos escondidos, não negavam a sua fé, Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o que eu estou vivendo hoje, nem o pior que poderá me aguardar lá na frente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que falta para nós hoje é essa certeza. Em quem você tem crido, amado? O mesmo Paulo, ele dizia, porque eu sei, eu ministrei isso na outra pregação passada,
eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Então não desanime, não se desespere, não perca a sua fé, não se chateie, não se escandalize com o que você tem visto hoje por aí. É motivo para a igreja se agarrar na promessa ainda mais agora. É motivo para a igreja abraçar a promessa que foi feita da volta de Jesus ainda mais agora, e não largar por nada. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Mas eu não sei se consigo. Não sabe se consegue, mas vai assim mesmo. Dá um jeito e vai caminhando, vai dando os passos, um de cada vez, em nome de Jesus. Sozinho nós não vamos conseguir, não vamos alcançar isso, não vamos conseguir. Mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos esquecidos por Deus. Vai chegar o momento em que o que hoje parece ser uma derrota, o que hoje parece ser um fracasso, a igreja enxerga isso de uma maneira diferente. Para os irmãos terem uma ideia, Jesus, enquanto crucificado, rosto abatido, rosto sangrando, sofrimento, homem de dores, sofrimento absoluto, suando gotas grandes de sangue no Getsêmani, a aflição da morte, sofrimento, a solidão, cansado ao ponto de não conseguir carregar a sua cruz sozinho, o outro o ajudou a carregar até o Gólgota. Isso no final. Só que quando João, lá em Apocalipse, no primeiro capítulo de Apocalipse, vê Jesus de novo, aí ele tem uma visão totalmente diferente daquele que estava sendo crucificado, daquele pendurado na cruz. Os seus olhos eram como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, seus pés como que de latão reluzente. E ele tem uma visão espetacular da presença da pessoa de Jesus, sem contar que no momento Jesus foi crucificado, foi humilhado, foi ferido e foi machucado. Mas quando Jesus, em encerrar todas essas coisas, diz a palavra que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho, os reis da terra, os governantes, os poderosos, aqueles que não acreditavam, aqueles que duvidaram, aqueles que o crucificaram, aqueles que deram ali na pessoa de Jesus, que bateram nele, que deram vinagre a ele, todos aqueles que perseguiram a igreja e não reconheceram a sua falha, dobrarão o seu joelho e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E sabe onde estará a igreja nesse tempo? Eternamente com Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, que naqueles dias o nosso Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Chore muito, mas chore aos pés de Jesus. Precisa desabafar? Não saia nas redes sociais falando para todo mundo. Vá aos pés de Jesus. Está precisando falar com alguém, não tem ninguém para falar com você? Vá aos pés
de Jesus. Mas não o abandone, não negue a sua fé, não torne-se um apóstata da fé, vá até o fim. Diz a palavra que aquele que perseverar até o fim será salvo, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra nessa noite, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, livre a sua casa, livre os seus, livre todos de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando poderosamente a todos aí, para a glória do nosso Deus.